hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens com o tema Os Dois Senhores, baseado no texto de Mateus capítulo 6, onde Jesus fala ali sobre o coração do homem em Mamon. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 19 em diante. Eu estarei ministrando, nas próximas 2 semanas também estarão ministrando aqui a palavra de Deus, irmãos. E em 3 semanas nós queremos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, para que a gente possa ser edificado. O texto de Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim: quem abriu diz amém. Amém. Ótimo. Se a pessoa do seu lado estiver sem Bíblia, você oferece, possamos ler todos juntos. Diz assim o texto: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, e aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, e se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém, repita comigo, ninguém. Amém. Pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus. Em algumas traduções você vai encontrar a palavra riqueza ou dinheiro, mas em algumas traduções você vai encontrar a palavra mamon, ou seja, ninguém pode servir a Deus ou a mamon, tá? E o propósito dessa série de mensagens é que a gente possa entender algo que acontece nas nossas vidas no que diz respeito a dinheiro. Nós estamos vivendo uma época, uma crise financeira que está bem difícil, né? Os números estão bem complicados para nós como Brasil, infelizmente. O que nós estamos vivendo tem a ver com um problema de ordem mundial, né? Mas é lógico, e infelizmente, grande parte por conta do governo que nós estamos vivendo. Infelizmente, essa é a realidade. Para você entender os números, nós estamos visto aí, todos nós vamos para mercado e estamos sentindo na pele, né, o quanto o custo de vida subiu nos últimos anos. Conversava com alguns irmãos esses dias, falando com eles que há 4, 5 anos atrás, vamos pegar ali no início da pandemia, 4, 5 mil reais era um bom salário que dava para se viver relativamente tranquilo, não bem, mas tranquilo, né? Hoje o nosso poder de compra diminuiu muito, e hoje esse valor você já não consegue viver bem. Imagina quem ganha menos que isso, e grande parte das pessoas ganham menos que isso. Hoje no Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, 70 milhões de pessoas no Brasil estão endividadas. 70 milhões de pessoas, isso contando só os adultos. Então tira da conta as crianças. 70 milhões de brasileiros adultos estão endividados. Algumas fontes de pesquisas indicam que isso representa quase 70% dos adultos endividados, com nome no SPC, com problemas de dívida muito grande. Isso quer dizer que 70 milhões de pessoas não conseguem pagar as suas contas direito, que não tem crédito. E a dívida é um problema muito sério. E nós precisamos entender como tudo isso nos afeta, porque nós vivemos, sim, o dinheiro é muito importante para nós, é fato, não há como negar. E todos nós precisamos de dinheiro. Agora, como lidar com isso? Quanto isso nos afeta? Como isso
atua dentro das nossas vidas. Então, nesses dias nós vamos estar ministrando sobre esse assunto. É um assunto espinhoso, mas necessário. Eu já preguei algumas vezes sobre isso, e alguns assuntos, toda vez que a gente prega, ele cria, uma certa angústia no coração de algumas pessoas. É muito comum quando eu prego essa mensagem que eu estou pregando aqui, que eu já preguei algumas vezes, é muito comum no meio da mensagem pessoas levantarem e sair andando. Espero que você não seja esse, porque é a realidade da vida de alguns irmãos, ou de algumas pessoas que se dizem irmãos, infelizmente. O dinheiro, ele afeta a nossa vida, nosso comportamento, nossa mentalidade. Agora, o quanto isso nos afeta? O quanto o desejo por dinheiro nos afeta? Como que nós lidamos com isso? E é disso que nós queremos falar. Nós estamos vivendo um tempo muito legal de bênção, de despertamento da parte do Senhor, mas eu creio que isso é apenas o início daquilo que Deus tem para nós. Eu tenho sempre essa convicção de que Deus tem mais, que Deus tem sempre algo especial para nós. Porém, para que isso se torne uma verdade na nossa vida, o nosso coração precisa estar completamente alinhado ou entregue ao Senhor. E essa mensagem, ou essa série de mensagens, ela não tem a ver com dinheiro, apesar de falarmos de dinheiro. Mas essa série de mensagens aqui é sobre o nosso coração. E esse é o propósito dessa mensagem. É que a gente faça uma reflexão em relação ao que domina o nosso coração. E quando Jesus falou sobre isso, ele não falou sobre dinheiro, mas a questão ali era o coração dos homens. Então foi fato, porque Jesus deixou bem claro isso, que nós precisamos ter um coração completamente entregue ao Senhor e não dividido. Quando ele disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai odiar a um e amar o outro, ou vai desprezar um e servir mais o outro. Mas você não pode ter um coração dividido. Então Jesus deixou isso muito claro para nós. E como isso afeta a nossa vida, um número que me assustou na minha pesquisa e que me trouxe muita preocupação, é que o número de divórcio cresceu muito nos últimos anos. Mas um estudo mais profundo do porquê do divórcio deixou claro que grande parte do divórcio, ou dos divorciados, a causa principal tinha a ver com dinheiro. Uma pesquisa americana conta que 2 a cada 3 casais que se divorciam, 2 a cada 3 casais que se divorciam, o motivo era o adultério financeiro. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, e foi cunhada essa expressão, porque na nossa cabeça o divórcio tem a ver com o adultério carnal, ou seja, o homem traiu a mulher e a mulher com outra, e assim a pessoa não se arrepende ou não quer perdoar e acha melhor, a traição foi tão ruim que ela decide caminhar. Mas se descobriu que na verdade a traição carnal, ela não afeta tanto quanto uma traição financeira, ou seja, casais que primeiro não sabem administrar junto às finanças, segundo, mentem sobre os valores que ganham e que gastam, e que esse comportamento, pessoas que investiram, perderam ou fizeram coisas que o outro não estava consciente daquilo, e isso é muito mais passível de desistir de um casamento do que ao próprio adultério com outra pessoa. Ou seja, trocando em miúdos, o casal está disposto a perdoar a mulher ou o homem que traiu com outro homem, com outra mulher, mas não está disposto a perdoar porque financeiramente foi infiel.
Olha como isso nos afeta. E por isso que Jesus trata disso de uma forma muito importante. E a primeira coisa que nós precisamos entender é isso: que o maior concorrente de Deus pelo nosso coração não é o diabo, mas é Mamon. E infelizmente muitos cristãos, mesmo professos, ainda estão sob o domínio de Mamon e nem o perseguem. Vem à igreja, leem Bíblia, oram, às vezes dá dízimo ou uma oferta, mas são dominados por Mamon. Primeira coisa que nós precisamos aprender é que dinheiro é algo espiritual. Eu conversava com a minha equipe esses dias, e às vezes a gente vê alguns vídeos na internet de pastores que dizem que não se deve falar de dízimo na igreja, que não deve se falar de oferta na igreja, e alguns até se gabam dizendo que não, na minha igreja nem tem esse momento. Quem quiser que vai lá e dizime e oferta, mas o culto nós não vamos usar para pedir dinheiro. Aparentemente parece muito espiritual falar sobre isso, mas há um engano muito grande. Parece ser assim, um negócio de outro nível. Que coisa! Mas biblicamente não é essa a realidade, porque quando Jesus fala de dinheiro, ele fala de uma forma que o dinheiro é espiritual, e nós precisamos ter esse entendimento. Quando nós usamos o momento do culto para falar de dízimos e ofertas, nós estamos falando sobre adoração, porque o momento de dízimo e oferta fala sim sobre adoração. O fato de você sair do seu lugar e vir aqui entregar o seu dízimo e dizer isso aqui, eu estou dizendo, eu estou adorando a Deus. Fala sobre entrega, sobre quem de fato controla e domina meu coração. Então nós não podemos negligenciar essa realidade. E é comum acharmos que o dinheiro e espiritualidade não se misturam, mas a Bíblia mostra completamente ao contrário. Algumas informações da Bíblia, isso são dados. A Bíblia tem cerca de 215 versículos sobre fé. 215 versículos sobre fé. 218 sobre salvação. E mais de 2.000 versículos que falam sobre dinheiro e riqueza. Ou seja, se fala muito mais sobre dinheiro e riqueza do que sobre fé e salvação. O próprio discurso de Jesus, principalmente sobre salvação, foi quase pouco, mas ele falou muito sobre dinheiro. Jesus contou 28 parábolas, 16 delas, ou seja, mais da metade, falam sobre dinheiro, negócio ou bens. Por quê? Porque Jesus está interessado com o nosso dinheiro? Claro que não, mas ele está interessado no nosso coração. E se ele sabe que é algo que controla o coração do homem, é Mamon. Por isso que Jesus foi bem claro nesse discurso: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus ou a Mamon. Jesus sabe o poder que Mamon tem no coração de muita gente, e como isso afeta a vida dela, define a vida dela. Quando Jesus diz: olha, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o meu tesouro está nessa terra, e ele começa a dizer: não ajuntei tesouros nessa terra, porque ele diz: aonde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. O seu coração vai perseguir o seu tesouro. Se eu junto tesouro nessa terra e a minha preocupação é só juntar, é só ter, é só acumular, qual o sentido de eu ir para o céu? É tão interessante que quando a gente olha sobre o céu, as pessoas falam assim: nossa, no céu vai ter ruas de ouro. E a gente fica espantado, fala: uau, o céu vai ser uma prosperidade, imagine rua de ouro. Mas eu não acredito dessa forma. Quando a Bíblia fala que o céu vai ter rua de ouro, está dizendo o seguinte: lá o ouro não tem valor nenhum. Está aqui, ó, eu piso, não tem valor. Porque para Deus não é isso. Para Deus o que importa é o coração do homem.
Então nós precisamos entender essa realidade, o quanto isso mexe conosco. Por quê? Porque o problema não é ter dinheiro. Eu não estou aqui falando contra dinheiro, não estou pregando miséria. O pastor Edmar vai trazer uma mensagem na semana que vem para trazer um equilíbrio muito bom sobre mordomia cristã. E nós não estamos pregando aqui, não, você não pode ganhar dinheiro, você não precisa ficar se matando para ganhar dinheiro. Não é isso, pelo contrário, eu incentivo que você ganhe muito, mas seja dizimista. Nós não cremos nisso. Não, tem que ser pobre, tem que ser miserável, franciscano. Não, não é isso. A questão não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro passa a nos ter, porque isso é idolatria. Qual é a definição de idolatria? Uma das: quando algo além de Deus se torna o centro da nossa vida, fonte de segurança, identidade e sentido. Isso é idolatria. Quando eu coloco aquilo de uma tal forma que eu só passo a me sentir alguém quando eu o tenho. Isso é idolatria. E a idolatria pode ser muita coisa. Pode ser dinheiro, casamento, filho, trabalho, profissão, ministério, púlpito. Tudo pode se transformar num grande bezerro de ouro. Tudo que vai além de Deus e se torna o centro da minha vida. Quando o dinheiro passa a ser o centro, o propósito, o começo e o fim da minha vida, isso é idolatria. Quando ele passa a ser a minha fonte de segurança, ou seja, quando eu tenho dinheiro eu estou seguro, eu estou tranquilo, mas quando eu não tenho, eu perco noite, eu não durmo, eu fico irritado. Quando o dinheiro traz identidade, eu preciso ter dinheiro para mostrar que eu sou alguém. Porque as pessoas só vão me respeitar se eu tiver alguma coisa. Então eu compro o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho, para mostrar para pessoas que eu nem conheço, só para me sentir definido como pessoa. Uma roupa me define, um carro me define, o lugar onde eu moro me define, o sapato me define, um celular me define. Um tempo atrás eu vi que existe um comércio enorme de celular iPhone quebrado. Pessoas compram iPhone quebrado só para andar com iPhone, para dizer que tem iPhone. Isso mostra como isso define a identidade da pessoa. A pessoa acha que ela vai se sentir menor se ela tiver um celular que não seja da marca tal. Isso é idolatria. Quais os sinais que Mamon governa a nossa vida? Como eu sei que Mamon está governando a minha vida? Porque Mamon é um espírito. E ele é um espírito que atua no coração de muita gente sem a pessoa perceber. É possível estar na igreja, adorando a Deus, cantando santo, 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 mas na verdade quem domina meu coração é Mamon. Quais são as atitudes? Primeiro, você fica ansioso constantemente por causa do dinheiro, tanto ter ou não ter. Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa e ela estava fazendo um negócio de, acho que 2 milhões. E o que eu achei interessante para essa pessoa é como ela estava tranquila. E eu perguntei isso para ela, eu falei assim, não mexe com você um negócio desse? Ela falou assim, não. Porque seja sincero, irmão, se você sabe que daqui uma semana vai entrar 2 milhões na tua conta, 2 milhões, né? Como que você se comportaria? Aí eu perguntei para a pessoa, você não... Eu tinha uma certa intimidade, falei, você não... Isso não mexe com você? Ela falou, não. É um negócio que eu estou fazendo, ponto. Falei, meu Deus, como eu tenho que crescer na vida. Mas a questão é essa.
Se nós ficamos ansiosos o tempo todo porque temos ou não temos o dinheiro, principalmente, normalmente, porque não temos, né? Perde o sono pensando em contas. Meu Deus, como que vai ser? Eu vou ter que pagar? Como que vai ser amanhã? Como que eu vou comer? Como que eu vou beber? O que eu vou fazer? Toma decisões baseado no seu retorno financeiro e não na vontade de Deus, ou seja, não, eu vou por aqui porque eu sei que aqui eu vou ganhar dinheiro, mas é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus não importa, o importante é que eu tenha dinheiro no bolso. E aí começa a definir, né? É gente que toma decisão de vida, de trabalho, de casamento, de relacionamento, tudo baseado somente em um ganho. Por isso que ser discípulo de Jesus é um pouco complexo, não é coisa tão simples, porque Jesus falou, olha, primeiro você tem que perder para ganhar. Quem está dominado por mamão só quer ganhar. E quando você fala de perda para ele vai ficar irritado. Não, perder, abandonar, deixar, tá doido. Eu quero é ganhar, eu preciso ganhar alguma coisa. Deixa de servir o Senhor por medo de não ter recursos. Eu estava pensando, porque Mamon, ele escraviza as pessoas. E essa escravidão, ela atinge tanto ricos como pobres. Há maneiras de Mamon escravizar pessoas sem a pessoa perceber. Eu me lembrei essa semana, lendo o texto de Êxodo capítulo 5, quando o povo, Moisés volta, né? Moisés está lá no Egito, aí ele vai para o deserto, eu encontro com Deus, Deus fala, ó, volta lá que vai tirar o meu povo. Aí vem Moisés e fala assim, olha, faraó, nós vamos adorar a Deus. Nós queremos fazer uma festa para Deus, nós queremos ir para a igreja. E o povo já é escravo. Sabe o que o faraó faz? Aumenta a carga de trabalho. Fala, vocês querem adorar a Deus? Não vai ter tempo não. Aumenta a carga. Mais trabalho, menos tempo, mais cansaço. Aí eles param de pensar nessa besteira. A maneira como Satanás tem escravizado muita gente, Mamon, às vezes é gerando sobrecarga. Por isso, irmãos, que uma coisa que nós precisamos tratar muito sério na nossa vida, porque isso não é apenas um problema, isso é uma questão de cultura, é uma coisa chamada dívida. Provérbios diz que quem está endividado é escravo de quem você tem dívida. Então, se eu pego dinheiro emprestado, eu estou devendo aqui pro Jefferson, eu me torno escravo dele. Há uma glamorização na dívida hoje. O brasileiro ele tem uma necessidade, não é só o brasileiro não, porque o americano é muito endividado, porque lá os juros é muito baixo, né? Então lá eles pegam muita dívida. O americano é muito comum, porque os juros é muito baixo, 4% ao ano, 3% ao ano, entendeu? O Japão é muito endividado, sabia disso? Porque o Japão te dá praticamente 0% ao ano. Aí a pessoa vai lá, pega dinheiro do governo japonês, isso acontece muito, pensando em ir para o Japão. O Japão te dá dinheiro, aí o camarada pega 0% ao mês, aí ele vem aqui no Brasil e paga 15%. Aí o cara pega o dinheiro, ganha aqui, volta lá, paga o governo e ganhou lucro. É assim que funciona. Então nós precisamos parar com essa glamorização da dívida. Isso é uma forma de escravidão, que a pessoa fica endividada, aí aquilo vai tomando conta da vida dela, não tem problema. Aí muitos não sabem mexer com cheque especial, com cartão de crédito, não entende uma dívida. Cartão de crédito é 450% ao ano. Você sabia disso? A dívida de cartão de crédito é de 450% ao ano. É um devorador, que a Bíblia diz, está no cartão de crédito. Ah, pastor, não devo ter cartão de crédito? Deve. Mas com muita consciência. Tome cuidado. Eu ganho 1.000, a Nubank me deu um cartão de 500. Aí o que você faz? Você começa a viver com 1.500.
Aí você gasta o seu 1.000 mais os 500 e a sua renda vira 1.500, só que você só ganha 1.000. Aí isso começa a virar uma bola de neve, você não paga. Nós temos que parar, porque mamão escraviza, jogando pressão. Você começa a ficar endividado, começa a gastar com coisas, sabe? Conversar com o pastor Edmar essa semana, ele falou: pastor, antigamente era mais fácil para ganhar dinheiro. Por quê? Porque hoje também o acesso às coisas é mais fácil. As irmãs da Shopee aí, ó. A facilidade para ganhar dinheiro, para gastar naquele negócio. Mercado Livre, 3 cliques você comprou. Se o cartão está cadastrado ali, e cartão você não sente. Um estudo científico mostra. E por isso que eu acredito sim nisso. Nisso eu acredito, minha esposa agora está estudando neurociência, ela entende melhor do que eu nisso. Mas quando você tem dinheiro vivo, exemplo, eu vou no shopping hoje, eu ponho R$500 no bolso e falo assim: eu vou dar uma volta no shopping. Você provavelmente, só se você falar não, eu vou gastar, mas vamos supor que você tem esse dinheiro e você não quer gastar, provavelmente você não vai gastar esses R$500 no shopping. Por quê? Porque o fato de pegar o dinheiro e gastar ali, isso em você causa uma certa dor, porque é a região do cérebro onde dói. O cartão de crédito não está na mesma região, por isso que você não sente quando você passa o cartão. Ele está na região do cérebro onde você não sente. Então você fala assim: não tem problema, mês que vem eu divido, eu vou, você encaixa as parcelinhas e vai. Só que aí uma vez aqui, a outra, quando vem o negócio explodiu, a pessoa. E qual que é o problema, irmão? Aí que está o negócio. A pessoa se torna completamente endividada, sobrecarregada, o custo de vida dela é altíssimo, que ela não entende. Aí ela começa a ganhar mais, ela começa a gastar mais, aí ela começa a querer ter coisas que não tinha antes, comprar coisas que não tinha antes, aí o custo de vida dela vai lá alto. Então ela ganhava 2, já não dava. Aí ela falava assim: nossa, se eu ganhar 4 resolveu. Agora ela ganha 4, está endividada. Ela falou: se eu ganhar 8 vai resolver. Ela ganha 8, ela continua endividada. Aí por quê? Porque ela vai subindo o custo de vida. Eu vou comprando carro, vou comprando isso, vou comprando aquilo. Aí quando vai ver, o custo dela está muito alto, ela não guarda dinheiro, está endividada, está enrolada. Aí ela fica sem dormir, casamento começa a entrar em crise, perde perspectiva, porque endividado perde perspectiva. Você não tem como planejar mais nada, porque você só vive para pagar a conta. Aí você entra angustiado e fala assim: meu Deus do céu, eu só vivo para pagar mercado, eu só vivo para pagar conta, eu só vivo para pagar água e luz, a minha vida está uma droga, eu não apresto. Aí você abre o celular, vê todo mundo viajando, vê todo mundo fazendo as coisas, a sua vida fica pior ainda, porque você acha que está todo mundo melhor que você. Aí você fala: minha vida está uma desgraça. Aí o casamento começa a ser afetado. Aí você fala: sabe, eu não quero mais saber de Deus, fica honrado. Aí você não dá mais dízimo, você não consegue ajudar em nada. A igreja faz apelo, fala: vamos comprar um som. Você: não posso, estou endividado. Irmão, vamos comprar isso. Não posso ajudar. Vamos ajudar a missão tal. Não posso ajudar, não tem dinheiro. Você não tem como abençoar a obra de Deus. Você não pode abençoar ninguém. Você fica pedindo bênção, mas você não consegue. As pessoas próximas de você passando dificuldade, você queria poder ajudar, não pode. E aí você é roubado. Olha a escravidão. Porque o dinheiro, irmãos, tem que entender uma coisa: isso aqui é princípio. Anota isso para a tua vida. Por que Deus te dá recursos? Primeiro, para você honrar Ele. Para você honrar Ele. Para abençoar. Segundo, para você viver bem. Deus não quer ver você passando necessidade, perrengue, seus filhos vestindo sapato furado. Não. Mas também para abençoar os outros. É isso que serve o dinheiro para nós. Eu quero honrar a Deus, vou ajudar na obra. A igreja precisou, está aqui, vamos fazer uma campanha, quero fazer, ótimo, Deus abençoe. Estou entregando meu dízimo, estou ajudando, estou abençoando, vidas estão sendo abençoadas, glória a Deus por isso. Estou dando uma vida digna para minha casa, para minha família. E eu estou falando que vida digna, não estou falando em morar em condomínio ou ter carro de R$200 mil. Às vezes a dignidade está andar num carro mais popular, mas você tem tranquilidade à noite. Entendeu? Pode ser que você não consiga fazer uma viagem para Disney. Tranquilo.
mas você está com a vidinha tranquila, as coisinhas encaminhadas, tem um recurso lá, quando estoura o pneu, você não precisa fazer em 15 pagamentos, em 15 prestação, porque não tem dinheiro nem para comprar pneu. Quantos estão entendendo? Você tem paz. Porque Mamon é especialista em tirar a sua paz. Por isso que Jesus é o príncipe da paz. Mamon escraviza, tirando a paz do seu lar, destrói casamentos, enfraquece a sua fé e rouba a sua generosidade. A pessoa não consegue ajudar mais nada em ninguém. Irmão, vamos fazer aqui, vamos fazer um projeto aqui. Agora a gente quer fazer um investimento no som, a gente precisa comprar um equipamento de som, o nosso está muito defasado. Vamos fazer uma campanha aqui, cada um dá um pouco, bênção de Deus. Ah, não dá, estou passando dificuldade, sabe o que é? Poxa, eu não posso ajudar a obra porque eu estou tão enrolado. Entendeu? Só que esse mesmo enrolado, quando passa na frente das Casas Bahia e vê a televisão de 70 polegadas, em 65 mil prestação, ele vai lá e compra. Pagando um juros de 2 e pouco por cento ao mês. Quem governa a sua vida, Deus ou Mamon? Hoje muitos tomam decisões baseadas em Mamon e nem percebem. Ou seja, escolhem profissões. Porque como que devem ser as nossas escolhas? Algo que vai glorificar o Senhor. Deus colocou dons e talentos, graça em nós. Deus abre a oportunidade. Ah não, eu vou trabalhar nisso aqui porque isso aqui dá dinheiro. Casamento. Escolhe a cidade que vai morar e infelizmente até a igreja baseada em seu retorno financeiro. Não vou nessa igreja aqui porque essa igreja é glamurosa. Recusam o chamado de Deus com desculpa, dizendo isso não dá dinheiro, isso não é seguro. Pessoas que querem se relacionar somente para ter network. É aquela história do Pablo Marçal, águia anda com águia. Quer dizer, eu não vou me relacionar com fulano, não tem o que oferecer para mim. Isso é aquele relacionamento, é uma oportunidade para você pregar o evangelho. Entendeu? Nós precisamos ter network, relacionamento lógico, relacionamentos são fundamentais. Mas eu não posso falar que eu só escolho meus relacionamentos baseado em benefícios que eu terei. Querido, tem relacionamento que você não vai ter nenhum benefício senão doar. O benefício é a oportunidade de você ser generoso. Tem gente que você vai caminhar do seu lado que nesse sentido você não vai ter nada dela, mas mesmo assim ela vai ter tudo de mim. Você entende? Coração. Mas se o dinheiro é que determina suas escolhas, então quem é seu Senhor? Você pode até ganhar dinheiro, mas Mamon cobra um alto preço. Saúde, tempo, família e vida espiritual. Eu fico pensando, claro que nessa altura da minha vida, eu não sou novo, mas também não sou velho, mas eu estou caminhando para ser velho e deixando de ser novo. Estou filosófico agora, né? Eu tenho 49, quase 50, quer dizer, expectativa de vida é 70 e alguma coisa, quer dizer que essa é a realidade. E uma coisa que eu tenho me preocupado não é de agora, já de alguns anos, porque também eu caí doente, foi com a minha saúde. Porque você pode ter tudo, querido. Você pode ter todo o dinheiro do mundo para ir para o Albert Einstein, mas o próprio Albert Einstein lá, que é um hospital de primeira linha, e muito caro, não vai poder resolver o seu problema de saúde. Entendeu? Então, a saúde é primordial. Segunda coisa que é importante,
família. Deixa eu falar uma coisa, que é uma coisa que Mamon já definiu na sociedade. Muitos estão com a mentalidade de Mamon. Você precisa ser bem, você precisa ser profissionalmente muito bem sucedido, você precisa ser uma pessoa. E aí a pessoa com essa mentalidade, ela fala o seguinte: eu vou me dedicar tudo que eu puder para ser um bom profissional, um bom isso, um bom. Só que nisso ele perde casamento, ele perde filhos. Deixa eu te falar uma coisa. Conversando com a minha esposa ontem ou antes de ontem sobre isso. Quem disse que você não pode ser bem sucedido em algum momento da sua vida? Você sabe que Roberto Marinho, dono da Rede Globo, ele abriu a Rede Globo com mais de 60 anos. Um dos maiores escritores do mundo em venda de livros, eu me esqueci o nome dele. Começou a escrever o seu livro depois de 60 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ser bem sucedido e trabalhar, se você se dedicar, e ser bem sucedido numa profissão, ou num negócio, numa empresa. Não tem idade para isso. Você pode ter 30 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos. Você pode. Pode ter algumas limitações por causa disso? Pode. Mas você pode ser bem sucedido. Você não vai deixar de ter seu sentimento de realização, se é isso que a pessoa busca. Mas deixa eu falar uma coisa. Tem algo que você não pode ter em certos momentos da vida. Seus filhos. Você não pode pensar em ser um bom pai quando seu filho tiver 30, 40 anos. Porque é quando seu filho está lá no começo que ele precisa de fato de você. Porque tem coisas que você nunca mais vai conseguir. Eu tenho quase 50. Eu posso querer montar um negócio. Eu posso, sei lá, ir para uma faculdade e fazer lá um curso não sei do que. E tentar uma nova carreira. Nada me impede disso. Nada. Humanamente nada me impede. Mas ver as minhas filhas andando, participar lá do dia dos pais, que ela apresenta lá a musiquinha e canta, e você junto com os pais fica ali balançando, todo emocionado. Poder participar até do dia que seu filho está com uma febre, poder ir levar, isso não tem preço. E acompanhar a esposa para ver o ultrassom e a batida do coração do bebezinho ali, a primeira vez, e aquilo mexe com você, isso não tem preço. E nunca mais eu vou conseguir isso. Hoje eu participo da vida da adolescência das minhas filhas e eu vejo as coisas de adolescente, né? As angústias e as alegrias que elas estão vivendo, e isso é só agora. Daqui a pouco elas não são mais adolescentes. Há conversas e há momentos que são específicos para esse momento. Que quando elas tiverem 30, 40 anos, eu não vou ter mais oportunidade. Para ser bem sucedido como homem, profissionalmente, eu tenho oportunidade até morrer. Mas para ser um bom pai, ou para ser um bom esposo. Você entende como Mamon rouba a gente? Mamon é um Deus falso. Jesus não disse apenas que o dinheiro é perigoso, ele chamou Mamon de Senhor. Por quê? Mamon não é o dinheiro em si. O dinheiro é dinheiro. Mas o problema é o espírito que está por trás daquilo. Quando a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele não está falando do dinheiro. O dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro. O valor, papel é neutro. O problema é o nosso coração em relação àquilo. Mamon, ele age como um falso Deus. Por quê? Porque ele promete segurança. Tem pessoas que o humor dela é definido pela carteira. Quando ela tem dinheiro, ela se acha, ela está tranquila. Eu tenho uma opinião a respeito disso. É uma opinião sociológica, tá?
a época do ano em que você percebe que as pessoas mais estão felizes? Quando que é? Dezembro, final de novembro, dezembro. É ou não é? Todo mundo concorda comigo? Por quê? 13º, injeção de dinheiro. PLR. Né? Pastor não tem PLR, viu? Nem conselheiro tutelar está dizendo ali. Mas o povo fica feliz, animado. A injeçãozinha de dinheiro, porque fica a perspectiva. Vou comprar um negocinho, vou, né, a roupinha, eu vou ali pagar uma continha, eu vou ali comprar um Chester. Você entende? Por quê? Mas, rapaz, para mim a pior época do ano, estou falando para mim nessa percepção, março, abril, misericórdia. E é engraçado, o tesoureiro está aqui, a igreja financeiramente ela faz ela tem umas curvas, e é justamente nessa fase. É engraçado que o desemprego, não existe muito desemprego entre nós. Então, ou seja, tecnicamente todo mundo está trabalhando e ganhando a mesma coisa. Só que as entradas da igreja não levam isso. Normalmente é assim, final do ano, aí começo do ano o pessoal se endividou, conseguiu ter mais dinheiro no final do ano e começar o ano endividado. E aí a igreja faz... Aí lá para junho começa a dar uma melhoradinha, dependendo da situação, e vai. Porque a pessoa está endividada, ela fala assim, não vou dar dízimo, não vou dar oferta, não tem condição, tem que pagar, porque agora tem que pagar o carnê lá, o que eu gastei, as loucuras que eu fiz, que eu fui para a praia sem dinheiro, e gastei o dinheiro da conta de luz. Fui para Ubatuba, gastei luz, agora tem que pagar a luz que está atrasada, e assim vai. Ele promete, exige adoração e sacrifício. Irmão, como tem gente, eu vou fazer um paralelo aqui. Eu não posso dar dízimo, eu não posso dar oferta, eu estou endividado. Só que essa mesma pessoa é a mesma pessoa que fala assim, estou lascado mesmo, vou gastar hoje para comer um japonês. Aí ele vê uma roupinha lá, e ele gostou da roupinha. Aí o blazerzinho, o terninho, o sapato. Que é isso para quem já está todo arrebentado mesmo? Lasca. Aí, esse não é de crédito, não. Isso aqui tá aqui. Lá, eita, tô lascado mesmo. Seja sincero, quantos já não fizeram isso? Agora é engraçado que na hora da oferta, não tem o mesmo sentimento de hoje não dá. Na Shein não tem problema, nas Casas Bahia não tem problema, no shopping não tem problema, no fazenda não tem problema, mas quando chega diante do Senhor, não, sabe o que é? Eu estou endividado, não dá para sair gastando assim, né? Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando com você? Fala para o irmão do seu lado, Deus está pegando você. Ele determina o valor das pessoas. Ele determina o valor das pessoas. Seja sincero, irmão. Vamos lá. Quando a gente sabe que a pessoa é pobre, a gente trata a pessoa. Agora, quando sabe que tem dinheiro, parece cheio de dedos. É ou não é? Se vai uma pessoa que é pobrezinha na minha casa, o que a pessoa faz? Dá o copo de requeijão aí, um café qualquer. Agora, se alguém com mais dinheirinho vai lá, você quer pegar melhor, e aí a gente, olha como isso mexe com a gente.
rouba a nossa confiança em Deus? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Como vencer Mamon? Quero encerrando com isso. Primeira coisa, coloque Deus em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o entendimento e com toda a força. Deus tem que se tornar prioridade na nossa vida. Sirva a Deus com tudo que você é, inclusive com suas finanças. Eu dou para Deus sempre o melhor do meu tempo, o melhor da minha energia, o melhor do meu dinheiro, o melhor. Esse é um princípio. A gente tem que servir a Deus com o nosso melhor. Por isso que às vezes eu fico indignado. Vou dar um exemplo bem bobo. Parece religioso, mas não é. Eu vou para a igreja. Eu vou com qualquer roupa. Não estou falando que a pessoa tem que comprar roupa nova, terno, mas ela precisa sempre procurar vir com a melhor roupinha que ela tem. Ela não pode simplesmente levantar, colocar um pijama e vir. Aquela roupa que ela fica de casa, sabe aquela camiseta esgarçada de vereador? Que você usa para fazer faxina. Não pode. Estou dando um exemplo banal, mas o nosso tempo, eu posso entregar o melhor do meu tempo para Deus, dos meus recursos. Olha, essa parte é do Senhor. Confie em Deus como sua fonte. Sua segurança está em Deus e não no seu salário. Você pode perder tudo, mas se tiver o Senhor, terá tudo de volta. É o que o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu vivo na dependência só do meu salário, a minha responsabilidade é essa. Deus não tem responsabilidade nenhuma, é só eu administrar. Mas se eu quero viver milagres, é quando eu começo a depender do Senhor. É quando eu começo a confiar em Deus. Deus começa a fazer milagres e mandar recursos da onde menos espera. Por quê? Porque é assim com Deus. Ele é a minha confiança. Liberte-se da ansiedade. A ansiedade financeira é um sinal de que Mamon está dominando. Confiança em Deus gera paz, mesmo em tempos difíceis. E é interessante, irmão, se você olhar o texto, quando Jesus acaba de falar e ele fala: não pode servir a Deus e a Mamon, o versículo seguinte, Jesus começa a falar sobre ansiedade. Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Por que ele fala sobre ansiedade logo depois de ele falar com dinheiro? Porque ele está tratando com uma situação do homem. E ele sabe o quanto o homem tem problema de ansiedade, que grande parte dessa ansiedade tem a ver com dinheiro. Como vai ser? Como é que eu vou comprar? Será que eu vou poder ter? Será que eu não vou poder ter? E dizime e oferte com fé. Dízimos e oferta não é uma questão financeira, irmão. Você não está pagando conta. Dízimo não é conta paga. Você está devolvendo ao Senhor algo que Deus já te deu. E outra coisa, irmãos, dízimo e oferta é uma questão de declaração de governo. É uma questão de declaração de governo. Quem governa a minha vida? Tem gente que não dá dízimo, não é porque não quer ou não pode, é porque é proibido. Mamon não deixa. Ele está tão enrolado em dívida, ele está tão enrolado que o dinheiro já cai, o cartão já comeu tudo, o cheque especial já comeu tudo. Ele não tem poder sobre o dinheiro dele. Se você está nessa condição, meu irmão, você precisa se libertar urgente. Isso é prisão. A pessoa não tem. Você já parou para pensar? Você trabalha o mês todo, quando chega o dinheiro, você não tem poder de dizer para onde esse dinheiro vai. O banco já tomou. Você virou um escravo do sistema. Olha que loucura! É uma escravidão. Ele não consegue pegar o dinheiro e falar assim: olha, isso vai para isso, isso vai para isso, isso vai para isso. Agora eu quero ter a liberdade de comprar aqui um sapatinho para o meu filho. Aqui agora eu posso poder planejar aqui. Não, eu não tenho liberdade. Eu estou tão oprimido e prisioneiro de Mamon, que Mamon já me escravizou ao ponto de dizer que eu não tenho mais direito sobre aquilo que é meu por direito.
Olha que loucura. Então quando eu chego diante do Senhor, eu estou entregando meu dízimo, minha oferta, eu estou falando, olha, quem governa a minha vida não é mamon. A primeira coisa que você precisa fazer é resolver essa questão com Deus. É você e Deus, é lógico. Mas é isso aqui. Estou aqui, Deus. Quero dizer que mamon não governa mais minha vida. Pode acontecer tudo, mas está aqui, ó. Outra coisa, quando eu entrego o meu dízimo, eu estou consagrando a Deus a minha vida financeira. Eu estou consagrando ao Senhor, estou dizendo, Deus, eu devolvo 10%, mas o todo está consagrado. Há uma proteção, há um guardar de Deus ali, porque eu estou consagrando a Ele a minha vida financeira. Eu estou consagrando a Ele a minha empresa, os meus negócios. Eu dei o dízimo aqui do meu salário, sou salariado do dízimo. Mas e a empresa? A empresa é minha, eu vou dar dízimo da empresa. É claro que devido a guardar as proporções, né? É do prolabore que você dá. Mas é preciso entender que é espiritual. A oferta é chamada de semente. O dízimo não é semente. Importante você entender essa diferença. O dízimo é que você consagrando e falando, olha, quem governa o Senhor é Deus. Eu tenho liberdade para dizimar. Eu faço com o meu dinheiro o que eu quero, porque Deus me abençoou nesse ponto. A oferta é o contrário. A oferta é uma semente. Agora nós queremos colher, mas não usamos a semente. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Qual foi a última vez que você semeou? Ah não, mas eu já dei o meu dízimo. Ótimo, mas dízimo não é semente. O dízimo é a proteção, é o guardar de Deus, é a consagração. E oferta? Oferta é a semeadura que você vai fazer. Eu quero prosperar. Semente. Eu quero que Deus envie mais. Deus dá semente ao que semeia. Se eu não semeio, eu não colho. E se eu não semeio, Deus não multiplica minha sementeira. Quero desafiar você hoje a se posicionar. E eu concluo isso, a banda pode subir rapidamente. Você precisa tomar uma decisão. Ou Jesus governa tudo, ou Mamon continuará controlando áreas da sua vida. E hoje Deus está te chamando para uma consagração. Rapidamente, fique de pé. Quero orar com você. Preste atenção aqui em mim, eu vou dar algumas dicas práticas, rápida aqui. Primeira coisa, resolva a sua questão com Deus sobre dízimo e oferta. Aqui na igreja nós não controlamos isso. Quem dá, quem não dá. O pessoal entrega, o Luiz vai estar falando rapidamente sobre isso. Mas você precisa resolver isso com Deus urgente. Tome uma decisão hoje. De se posicionar espiritualmente nesse sentido. Falar, olha, a partir de hoje, tudo que entrar, eu vou entregar o meu dízimo. E é de tudo. Do meu salário. Uma bênção que chegou. Recebi um dinheiro lá não sei de onde. Eu vou consagrar. Resolveu com Deus? Segunda coisa, resolva a questão das dívidas. Você precisa sentar e encara. Tem gente que não quer encarar isso. No dia 16 nós vamos falar de uma forma, o Everton vai estar trazendo isso. Mas eu acho que tem muitos casais aqui que precisam ter uma conversa muito séria. Você que é jovem, começou a trabalhar, ganhando seu dinheiro. Administre melhor. Seja sábio. Tem jovem que chega para mim e fala assim, eu tenho um cartão de crédito. Eu falei, para quê? Você é pobre. Você vai ficar mais ferrado ainda. Mas se eu quiser comprar uma coisa, junta dinheiro. Paga à vista, mas não faz isso. Saiba usar o dinheiro. Entendeu? Mas eu quero comprar um sapatinho, não tem esse mês, então não compra.
É assim que funciona. Guarda dinheiro, negocia as dívidas, resolva logo, mas ponha no papel tudo. Ora a Deus, pede milagre, fala: Deus, eu preciso de um milagre, eu não tenho de onde tirar. Pode ser que você entre em parafuso na hora que você vê isso. Muitos entram, porque na hora que você encara ali, fala: meu Deus, você achava que estava ruim, você descobriu que está pior. Provavelmente é isso que vai acontecer com a maioria. Seja sincero. Para de fazer loucura. Tem gente que faz isso e ainda fala assim: bom, é tipo academia. Bom, já que eu vou começar amanhã a academia, hoje eu vou chutar o balde, vou comer tudo que eu posso. Aí tem gente que fala: bom, já que eu vou começar amanhã a fazer isso, eu vou gastar um dinheirinho ainda hoje. Não. Peça a Deus revelação, peça a Deus inteligência, sabedoria. E declare, fala: Deus, Mamon não tem mais poder sobre a minha vida. O Senhor te chamou para viver em paz.